O vento do fim de tarde balançava de leve os cabelos dela. E por um instante, Lucas teve a estranha sensação de que o mundo inteiro tinha ficado em silêncio só para observá-la. Isabela estava de pé perto do mirante, olhando o horizonte como quem guarda segredos demais no peito. A luz dourada do pôr-do-sol desenhava o rosto dela de um jeito quase irreal, e Lucas pensou sem nem perceber que nunca tinha visto alguém parecer tão fora de lugar e ao mesmo tempo tão perfeitamente ali. Ele não devia estar ali. Ele não devia estar ali. Ela também não. Mas o acaso, ou talvez o destino, tinha decidido brincar com os dois naquela tarde. "É sempre assim bonito?" ela perguntou, sem olhar para ele, a voz suave, quase tímida. Nem sempre Lucas respondeu. "Hoje parece diferente." Isabela sorriu de leve, como se tivesse entendido que ele não estava falando só do céu. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, dividindo aquele momento estranho e confortável ao mesmo tempo. Não era um silêncio constrangedor. Era o tipo de silêncio que nasce quando duas pessoas ainda não sabem o nome uma da outra, mas já sentem que aquilo vai importar. "Eu sou a Isabela", ela disse, finalmente virando o rosto para ele. "Lucas." Os olhos se encontraram, e foi simples assim. Sem fogos, sem música dramática, sem frases prontas. Só dois olhares que demoraram um pouco mais do que o normal para se afastar. Eles começaram a conversar como se fossem velhos conhecidos. Falaram do vento, do calor, da cidade pequena demais, dos sonhos grandes demais. Riram de coisas bobas. Trocaram histórias que normalmente não se contam para estranhos. E sem perceber, o tempo passou. Quando o céu já estava ficando rosado, Isabela suspirou. "Eu devia ir." "Eu também", Lucas respondeu, mas nenhum dos dois se mexeu. Houve um segundo de hesitação. Aquele tipo de segundo em que o coração corre mais rápido que a cabeça. "A gente se vê de novo?" ele perguntou. Isabela mordeu de leve o lábio inferior, como se aquela pergunta carregasse mais peso do que deveria. "Eu quero." Eles trocaram os números. Um gesto simples, inofensivo. Pelo menos parecia. Quando Isabela se afastou, Lucas ficou olhando até ela sumir na curva da estrada, e foi só então que sentiu aquela pontada estranha no peito, uma mistura de empolgação e pressentimento. Do outro lado da cidade, Isabela caminhava com o coração acelerado, tentando entender por que aquele encontro tinha mexido tanto com ela. Nenhum dos dois sabia ainda. Mas o destino sabia. Porque naquela mesma noite, quando Lucas chegou em casa, ouviu o pai falando com raiva ao telefone sobre os Albuquerque. E a poucos quarteirões dali, Isabela escutava a mãe repetir, com a mesma dureza, o sobrenome Ferraz. E aos poucos, a verdade começava a se desenhar. Eles não eram apenas dois estranhos que se encontraram por acaso. Eles eram herdeiros de um ódio antigo. E aquele primeiro olhar tinha sido o começo de algo que podia mudar tudo, ou destruir tudo. Lucas passou a noite inteira com o celular na mão, encarando a conversa vazia na tela. O nome Isabela parecia brilhar mais do que deveria. Ele escreveu uma mensagem, apagou, escreveu de novo, apagou outra vez. No fim, mandou algo simples. "Chegou bem?" A resposta veio alguns minutos depois. "Cheguei", ainda pensando no pôr do sol. Ele sorriu sozinho, deitado na cama, olhando para o teto escuro do quarto. "Acho que eu também." E foi assim que começou. Nos dias seguintes, as mensagens viraram rotina. Primeiro curtas, depois longas. Depois, cheias de risadas digitadas, áudios tímidos, confissões pequenas que, sem perceber, iam ficando cada vez maiores. Eles se encontraram de novo no mesmo mirante. Depois numa cafeteria escondida do centro. Depois numa praça quase vazia no fim da tarde. Cada encontro parecia mais fácil, mais natural, mais necessário. Isabela gostava do jeito que Lucas ouvia de verdade quando ela falava. Não aquele tipo de ouvir distraído, mas o tipo raro, atento, como se cada palavra dela importasse.
Lucas gostava do jeito que Isabela ria antes de terminar as frases, como se tivesse medo de parecer boba mesmo sendo exatamente o contrário. Com o tempo, os silêncios entre eles ficaram confortáveis. E os olhares, cada vez mais longos. Numa dessas tardes, sentados no banco da praça, os dedos deles se tocaram sem querer, ou talvez querendo. Nenhum dos dois afastou a mão. O mundo continuou girando ao redor, mas para eles parecia que tudo tinha diminuído o volume. Lucas respirou fundo. Posso? Ele perguntou, olhando para ela. Isabela não respondeu com palavras. Só aproximou um pouco mais a mão da dele. Foi um beijo calmo. Sem pressa. Sem exagero. Como se o momento tivesse sido guardado por muito tempo, só para existir daquele jeito. Quando se afastaram, os dois sorriram meio sem graça. Acho que a gente complicou as coisas, Isabela disse, tentando brincar, mas com um brilho nervoso nos olhos. Ou talvez tenha simplificado. Lucas respondeu. Ela riu, mas a verdade é que os dois sentiam. Aquilo não era simples. Ainda assim, continuaram. Só que nem todo segredo consegue ficar escondido por muito tempo. Alguns dias depois, Lucas estava em casa quando ouviu o pai falando alto na sala. Eles estão tentando comprar aquele terreno perto da estrada antiga. A voz vinha carregada de raiva. Os Albuquerque não perdem a chance de provocar. Lucas congelou. Albuquerque? Ele perguntou, tentando parecer casual. O pai olhou para ele com um misto de surpresa e reprovação. Essa família. Gente em quem não se pode confiar. Nunca se misture com esse tipo de gente, Lucas. Isso só traz problema. Lucas assentiu em silêncio, mas o estômago se apertou. Na mesma noite, do outro lado da cidade, Isabela jantava com a mãe quando ouviu algo parecido. Hoje encontrei um Ferraz no centro. A mãe fez uma careta. É incrível como essa família aparece nos momentos mais inconvenientes. Fique longe deles, Isabela. Sempre. O coração dela deu um pulo estranho. Por quê? Ela perguntou, tentando parecer indiferente. Porque gente assim só machuca, e a nossa família já sofreu demais por causa deles. Isabela não disse mais nada. Mas aquela palavra Ferraz ficou ecoando na cabeça dela. Na madrugada, ela pegou o celular e abriu o perfil de Lucas. Nunca tinha prestado atenção no sobrenome. E lá estava. Lucas Ferraz. O mundo pareceu ficar menor e mais pesado. Ela demorou alguns minutos antes de mandar mensagem. Lucas, preciso te perguntar uma coisa. Seu sobrenome é Ferraz? A resposta demorou mais do que o normal. Por quê? Isabela sentiu o coração bater mais forte. O meu é Albuquerque. Do outro lado da cidade, Lucas ficou parado, olhando a tela, como se as palavras tivessem mudado de lugar. Albuquerque. O sobrenome que ele ouvira a vida inteira, como um aviso, como um limite, como um problema. Ele digitou, apagou, digitou de novo. Acho que a gente precisa conversar. Eles se encontraram no dia seguinte, no mesmo mirante onde tudo tinha começado. O lugar parecia diferente agora. O vento, o céu, o silêncio, tudo tinha um peso novo. Então, parece que nossas famílias se odeiam, Lucas disse. Isabela soltou um sorriso nervoso. Parece que sim. Você sabia? Não. Juro. Só descobri ontem. Ele respirou fundo. Meu pai vai surtar se souber de você. Minha mãe também. Houve um silêncio difícil. Talvez a gente devesse parar. Isabela disse, mesmo sem parecer acreditar nas próprias palavras. Lucas olhou para ela por alguns segundos. Você quer parar? Ela balançou a cabeça, devagar. Não. Eu também não. Eles se aproximaram, quase como se o mundo inteiro estivesse tentando empurrá-los para longe, e mesmo assim, eles escolhessem ficar. Então vai ser complicado, Lucas disse. Isabela sorriu, com um misto de medo e coragem. As coisas que mais valem a pena quase sempre são. Eles se beijaram de novo. Mas dessa vez, não foi só romance. Foi promessa. Foi desafio.
Foi o começo de algo que nenhum dos dois sabia como iria terminar. Lucas começou a perceber que amar Isabela significava aprender a viver em silêncio. Não aquele silêncio confortável dos primeiros encontros, mas um silêncio pesado, cheio de cuidados, de horários combinados em segredo, de mensagens apagadas logo depois de serem lidas. Eles passaram a se ver em lugares afastados, sempre com a sensação de que estavam sendo observados, mesmo quando não havia ninguém por perto. Às vezes, era só uma caminhada rápida. Outras vezes, alguns minutos sentados lado a lado, sem poder trocar nenhum gesto mais claro de carinho. Mas mesmo assim, cada encontro parecia valer mais do que qualquer risco. Isabela começou a inventar desculpas em casa. Dizia que ia estudar na casa de uma amiga, que precisava resolver algo no centro, que ia chegar mais tarde. Lucas fazia o mesmo. E a cada mentira dita, os dois sentiam o peso do que estavam construindo crescer dentro do peito. Numa tarde nublada, eles se encontraram perto do rio, num trecho quase esquecido da cidade. A água corria devagar, e o som ajudava a disfarçar o nervosismo dos dois. Às vezes eu tenho medo, Isabela confessou, mexendo nas próprias mãos. Medo de alguém descobrir. Medo de machucar minha mãe. Medo de perder você. Lucas segurou o rosto dela com cuidado. Eu também tenho medo. Mas tenho mais medo ainda de imaginar minha vida sem você agora. Ela fechou os olhos por um instante, como se tentasse guardar aquela frase dentro de si. O beijo que trocaram ali foi mais intenso, mais urgente, como se o tempo estivesse começando a correr contra eles. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. O pai de Lucas começou a chegar em casa cada vez mais irritado. As conversas sobre os Albuquerque ficaram mais frequentes, mais duras, mais cheias de raiva antiga. Eles estão querendo passar por cima da gente de novo, ele dizia. E eu não vou deixar. Isabela também sentia o clima mudar em casa. A mãe andava mais desconfiada, fazia mais perguntas, observava mais os horários, os silêncios, os pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Você anda diferente, Isabela, ela comentou certa noite. Está acontecendo alguma coisa? Não, mãe, é só cansaço, Isabela respondeu, desviando o olhar. Mas o coração dela batia rápido demais para a mentira parecer convincente. O que nenhum dos dois sabia era que a cidade pequena tinha olhos demais e paciência de menos. Um dia, Lucas estava parado na esquina, esperando Isabela chegar, quando viu um conhecido do pai passar devagar e olhar 2 vezes na direção dele. O olhar foi rápido, mas foi o suficiente para deixar um frio estranho na espinha. Naquela noite, Lucas escreveu para Isabela. Acho que alguém pode ter visto a gente. Ela demorou a responder. Você acha que sabem? Não sei. Mas estou com um pressentimento ruim. Eles decidiram se afastar por alguns dias. Não porque quisessem, mas porque precisavam respirar, pensar, tentar proteger o que ainda dava para proteger. Foram dias difíceis. Lucas andava distraído, errando coisas simples no trabalho, perdendo o foco. Isabela sentia um vazio estranho em casa, como se tudo tivesse perdido um pouco da cor. Quando finalmente se encontraram de novo, não resistiram. Se abraçaram forte demais, como quem tenta compensar o tempo perdido e o medo acumulado. Isso está ficando cada vez mais difícil. Isabela sussurrou. Eu sei, Lucas respondeu, mas ainda não consigo desistir de você. Ela também não. Só que o destino, ou talvez a própria cidade, já estava preparando o primeiro golpe. Na semana seguinte, durante um jantar em família, o pai de Lucas soltou, como quem não quer nada. Vi sua moto perto do rio outro dia. O garfo de Lucas parou no meio do caminho. Perto do rio, ele tentou parecer normal. E vi você conversando com alguém. Uma moça. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Lucas sentiu o coração bater tão forte que parecia querer escapar do peito. Só uma conhecida, ele disse. Rápido demais. O pai não respondeu. Apenas continuou comendo. Mas o olhar desconfiado dizia que aquela conversa ainda não tinha acabado.
Do outro lado da cidade, na mesma noite, a mãe de Isabela perguntou, sem rodeios: "Você conhece algum Ferraz?" Isabela sentiu o chão sumir por um segundo. "Por quê?" "Porque eu ouvi seu nome sendo comentado hoje. E eu quero saber a verdade." O segredo, que já pesava tanto, começava a rachar por todos os lados. E, pela primeira vez, os dois perceberam que talvez não fossem eles que decidiriam quando aquela história viria à tona. As famílias continuaram rivais. A cidade continuou pequena. A vida continuou seguindo. Mas, por muito tempo, sempre que o pôr do sol pintava o céu daquele mesmo tom dourado, Lucas e Isabela lembravam que, por um breve momento, o amor deles foi maior do que o ódio que os separava.